Ah, tá entrando aí, ó. Na hora certinho. Boa noite, Jéssica. Boa noite. Beleza, ó, chegou na hora certinho, hein? A gente vai É que eu começar me agora. perco, é que agora não, cada vez que a gente tem um encontro não é o mesmo link, né? Eu vou criar um link único e vou deixar lá, que aí vai ser o mesmo sempre. A partir da Tá, próxima a gente já vai, pega no mesmo link. tá, perfeito. É que eu deixo salvo daí no Google Agenda e eu só clico para entrar. Aí até eu perceber que não é o mesmo link que tu trocou. Não, beleza, pode deixar que eu vou criar um link único lá e aí a gente começa a entrar nele nas próximas. Tá, obrigada, professor. Beleza. Bom, vamos lá então. É, a gente viu na aula passada, a gente fez lá aquele chatzinho, né? Com algumas funcionalidades aí. Eu mostrei para vocês aqui. Ficou um pouco confuso, né? Porque usa bastante conceito de passar propriedades entre componentes, executar funções entre componentes, enfim. Mas isso aqui a gente vai rever, tá? Ao longo de vários outros projetos que a gente for fazer, então não se preocupem. E para hoje vou mostrar para vocês como criar do zero uma aplicação. É bem besta, tá? Bem simples, mas vai ter uns conceitos legais ali de componentes e props e estado, tá? Também manipulação de arrays, beleza? Para a gente ir pegando a manha dos projetos e assim a gente vai cada vez mais fazendo uns projetinhos mais difíceis, tá? Então a ideia é começar com esses bem simples para vocês irem entendendo a base do negócio e aí assim a gente vai avançando com o nível, tá, de dificuldade dos projetos até vai chegar a hora que eu falei para vocês na aula passada que a gente vai utilizar APIs. Eu vou mostrar para vocês como usa APIs e aí a gente pode utilizar lá a API da Marvel, por exemplo, para fazer alguma aplicação voltada ao mundo cinematográfico da Marvel lá, beleza? Então, Beleza. assim, a aplicação que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é um negócio bem simples mesmo, é uma lista de tarefas, tá? Basicamente, a gente vai ter uma telinha que vai ter lá um input, vai ter um botão e vai renderizar uma lista de acordo com os itens que vocês imputarem nessa lista, por exemplo, tá? Então, eu preciso buscar alguém em tal lugar, tal horário. Eu vou criar essa tarefa e vou salvar nessa lista minha. Tá? E aí assim por diante, vai salvando. Aí se der tempo a gente faz lá uma funçãozinha para excluir, para concluir a tarefa. Tá? Vou começar com o básico e aí a gente vai avançando de acordo, vocês vão entendendo aí, beleza? Bom, vamos lá. Alguém lembra como é que faz para criar uma aplicação em React? Eu vou fazendo essas perguntas assim para tentar colocar na mente, hein? Porque isso daí dá para tentar dar uma puxada lá no cérebro lá para ver se lembra. Mas com o tempo vocês vão começar a memorizar, beleza? Mas se alguém lembrar aí e quiser falar pra galera. Eu ainda tô me sintonizando ainda nas coisas. É de boa. Putz. Create, React. Não vou lembrar tudo não. É de boa, tranquilo. Vamos lá então. Ó, Mas é alguma coisa com Create React, né? isso aí. Eu tô aqui, ó, na minha pasta. A fonte tá boa aí? Tá dando pra ver tranquilo? Aumenta só um pouquinho, por favor. O Guilherme é o cego. Melhorou? Eu sou ceguito. Melhorou aí? Melhorou, valeu. Boa. Então, ó, vamos lá. Eu tô aqui na minha pasta, tá? Na pasta dos meus projetos, onde eu salvo os projetos aqui. Tá? É uma pasta chamada React.js e aqui dentro a gente vai fazer todos os projetos que sejam em React, tá? Então, assim, como eu falei na primeira aula que a gente falou sobre React, a gente tem duas formas de criar uma aplicação em React. Tá? Uma delas é utilizando a CLI instalada na sua máquina, tá? Se você tiver a CLI instalada, você vai rodar o comando create react app espaço o nome do seu projeto, tá? Só que não é obrigatório ter a CLI instalada. Basicamente, tendo o Node instalado, a gente pode usar um comando
chamado npx, tá? E aí a mesma coisa, create, traço react, traço app e o nome do nosso projeto. Beleza? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Beleza. Aí eu digitei isso, vou dar Enter. Ó, ele está criando o projeto, tá? Dentro da minha pasta aqui, ó, React.js. Beleza, ele vai baixar, ó, já apareceu aqui a pastinha dele, apareceu o package.json. E aí ele vai colocar todas as dependências que vem no projeto aqui nesse arquivo, para que a gente consiga baixar ela em qualquer máquina que a gente clonar o projeto, tá? Ó, tá instalando as dependências, ó. Ó, já criou aqui tudo certinho, o package, já criou os arquivos principais e o projeto está pronto. E como eu falei para vocês na primeira aula lá, ó, quando termina de criar o projeto, ele já traz aqui os scripts que a gente pode rodar, tá, nesse projeto. O mais importante aqui é o npm start ou yarn start, tá, para quem utilizar yarn, que é basicamente para rodar o projeto que acabou de ser criado. Então, para eu rodar esse projeto, o que eu vou fazer? Eu vou dar um cd, pegar aqui o nome do meu projeto, ó, to-do list, beleza? E vou acessar essa pasta, ó. Agora eu estou dentro do projeto to-do list aqui, ó, tá? Feito isso, é só rodar aqui, ó, yarn start ou npm start, tanto faz. Ó, ele vai startar o meu projeto. Beleza? Ó, startou. Eu vou trazer para cá para vocês verem. Trazer ele para cá. Ó, startou. Esse daqui é a interface padrão que vem no React. Beleza? Mas o projeto tá aí, tá rodando. Basicamente isso, tá, galera? Para criar um projeto React é simples assim. Bem simples mesmo, não tem dificuldade não. Beleza? Aqui ele já vem com algumas dependências instaladas, tá? Que é as dependências que o React precisa para funcionar. Então tem aqui as dependências de teste, tem o próprio React, o React DOM, React Scripts, que é o que faz funcionar esses scripts aqui, tá? E esse Web Vitals aqui, que é para fazer um esquema de PWA na aplicação, tá? PWA é uma forma de deixar uma aplicação web parecendo um aplicativo para celular mesmo, tá? Então você consegue instalar a sua aplicação num celular Android ou iOS e ter acesso a algumas informações nativas do dispositivo, tipo câmera, essas coisas assim, tá? Mas não é um app, é como se fosse, basicamente ele simula um aplicativo, tá? Quando a gente utiliza PWA, mas não vem ao caso agora, beleza? Então beleza, o package.json é isso. Aqui ele vai trazer lá aquela estrutura padrão, tá? A pasta src com o arquivo app.css, app.js, app.test.js, index.css, index.js, uma logo, que é basicamente essa logo aqui, tá? E dois arquivos aqui que não vem ao caso, que eu vou até excluir. Por agora não vem ao caso isso aqui. Beleza? Mas essa é a estrutura padrão que o React já traz pra gente quando a gente cria um projeto. Para começar aqui, ó, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou excluir alguns arquivos, tá, que a gente não vai utilizar. São eles, esse setup test, posso deletar, ó, a aplicação daqui a pouco vai começar a dar erro, tá? Vou deletar esse report aqui também, ó, já deu erro. Vou deletar o logo.svg, eu não preciso dele, tá? Esse app.test também eu não preciso dele, beleza? Por enquanto é isso. E aí para parar de dar esse erro aqui, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou vir aqui primeiro no meu index.js, ó, e vou apagar essa importação aqui, tá? Que é a importação do arquivo que eu deletei. Vou apagar ela e vou apagar isso daqui também, beleza? Ainda não vai parar porque ele está dizendo que no app, linha 4, tem alguma coisa errada. Ó. A logo que eu apaguei também não está sendo importada. Tá? Então eu vou vir aqui no app, vou apagar a importação dessa logo e vou deletar essa imagem daqui. Beleza? Ó, parou de dar erro. O projeto já está rodando normal agora. Fechou? Agora, para começar, o que eu vou fazer? Eu vou criar duas pastas aqui, tá? Vai ser bem, como eu falei, a aplicação vai ser simples. Eu vou tentar
mostrar o conceito de componentes, props e funções e manipulação de estados, tá? Então, como ele vai ser simples, a gente vai ter nele somente 3 componentes, beleza? E vamos utilizar o CSS igual utilizamos na aula passada. Depois eu vou pegar essa mesma aplicação e mostrar para vocês como converter ela para Styled Components, tá? Como eu mostrei para vocês na aula passada. Então assim, primeiro, aqui na minha pasta Source, eu vou criar uma nova pasta e essa pasta eu vou chamar de Components, tá? É onde vão ser criados todos os meus componentes, beleza? Seguindo a mesma coisa que a gente seguiu na outra aula. Eu vou criar uma pasta também aqui na Source chamada Styles, é onde eu quero deixar os meus estilos globais, tá? É os estilos que vão ser aplicados a toda a minha aplicação, beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Primeiro, eu vou pegar esse index.css aqui, ó, e vou mover ele para dentro da minha pasta Styles, ó. Vai dar erro porque a importação está sendo feita diretamente pelo root da pasta. E para corrigir esse erro, eu venho aqui no meu index.js e simplesmente adiciono aqui, ó, a pasta na frente, ó, styles barra index.css. Beleza? Agora já está pegando no lugar certo. Certo. Outra coisa, esse app.css também eu vou mover aqui para dentro, tá? Da minha pasta styles, deixando assim mais organizado os meus arquivos. E aí a mesma coisa, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar um styles barra app.css, só para mudar o local de importação do arquivo. Beleza? Eu posso apagar isso aqui, ó, posso apagar, vai ficar tudo branco. Desse arquivo a gente não vai mexer em mais nada, tá? Isso aqui já tá tudo certo, não precisa mexer em mais nada. Se vocês forem tendo dúvidas, pode me parando aí, tá? A ideia é que a gente ir batendo um papo mesmo para vocês entenderem. Tá bom. Aí é o seguinte, primeira coisa que eu vou fazer aqui, depois que eu já movi os arquivos aqui para as pastas certas. Primeiro, o meu arquivo index, eu quero modificar isso daqui, ó. Isso daqui para mim não serve, então eu vou modificar, tá? Eu vou apagar tudo isso aqui e vou criar uma configuração default para o meu projeto. Ela vai valer para qualquer arquivo, qualquer componente que a gente estiver utilizando. E aí é basicamente uma configuração de reset, tá? A gente já fez isso lá na primeira aula de CSS que a gente teve lá atrás, mas é bem simples, tá? Basicamente eu vou chamar um asterisco, abrir e fechar chaves, e aí eu quero dizer o que vai acontecer com toda a minha aplicação, tá? Tudo aqui dentro vai valer para toda a minha aplicação. Eu quero que ele tenha um margem 0, tá? Quero que a minha aplicação tenha padding 0, beleza? E quero que o box sizing dela seja border box, tá? Basicamente é isso aqui. Isso aqui normalmente a gente usa para todo o projeto, tá? É isso aqui mesmo. E aí no meu HTML, ó, eu quero definir umas coisas também no meu HTML. Primeira delas, eu quero definir o font family, tá? Ou seja, a família de fonte que eu vou utilizar, tá? E aí eu quero utilizar aqui, ó, essa família de fontes aqui, ó. Deixa eu só ver se eu quebro isso aqui para ficar melhor para vocês verem, porque a letra tá grande, aí às vezes fica ruim para ver. Tá, deixa assim, beleza, mas é essa família de fonte aqui, tá? Que eu vou deixar aqui pré-configurada. Outra coisa que eu quero fazer aqui eu preciso deixar isso aqui também, ó. Isso aqui é meio que padrão, tá, galera? Então quando vocês forem criar um projeto novo, basta copiar e colar no novo projeto, tá? Isso aqui não precisa ficar digitando toda vez, não. Então eu vou colocar isso aqui, ó. Isso daqui é para que o nosso código ele se comporte de maneira certa em alguns navegadores, tá? Esse WebKit aqui, ele é para funcionar em alguns navegadores, beleza? E aí outra coisa, eu quero que o background da minha aplicação ela seja da cor, quero uma cor azul bem escura aqui, ó, 2B, 2E, 43, é essa mesmo, ó, quero que a cor de fundo seja essa, tá, para toda a aplicação, beleza? E
Última coisa, isso daqui é uma parada importante. Eu vou mostrar para vocês como é que trabalha com fontes para que elas se adaptem, as fontes se adaptem dependendo do tamanho da tela que o usuário estiver acessando, tá? E é bem simples mesmo fazer isso. Eu não sei se vocês lembram, mas nas aulas passadas a gente utilizava fontes, tipo assim, ó, font size 10 pixels, por exemplo, 10px, tá? Isso aqui é o normal da gente ver, só que a partir dessa aula a gente não vai usar mais assim, tá? A gente vai utilizar um esquema, ó, que seria basicamente isso aqui, ó. No HTML, aqui nessa tag HTML que a gente está estilizando, a gente vai definir que o nosso font size global é de 62,5%, tá? O que isso daqui faz? Ó, eu vou até deixar aqui comentado, porque aí vocês vão ver quando o código estiver lá. O que isso faz? Quando a gente utiliza isso aqui, ó, 62,5%, ao invés de utilizar font size como pixel, a gente vai utilizar font size como rem, tá? REM. Ou seja, um rem, que é isso aqui, tá, galera? Ao invés de usar um px, por exemplo, ou 10px, a gente vai utilizar tipo um rem. Um rem, ele é igual a 10 pixels, tá? Só para vocês entenderem. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um font size que seja de 16 pixels, o que eu vou fazer? Ó? 1.6 rem. Beleza? Assim, quando a gente tiver em telas pequenas, a fonte vai se adaptando, tá? Quando é pixel, ela é fixa, ela não se adapta. Então, se ela é grande num dispositivo grande, num dispositivo pequeno ela também vai ser grande, vai acabar quebrando o layout no dispositivo, tá? Aqui a fonte acaba se adaptando, porque a gente disse para o nosso HTML que a fonte default é de 62%, tá? E aí a gente consegue utilizar esse formato de rem, que é um formato de fontes autoescaláveis, tá? Para a gente utilizar fontes que se adaptem aí às telas, beleza? Então, lembrando, um rem é igual a 10 pixels, e aí, tipo, 1.4 rem, 14 pixels, 1.6 rem, 16 pixels, 1.8, 18 pixels, 2 rens, 20 pixels, 3 rem, 30 pixels e assim por diante, beleza? Aqui basicamente é isso, tá? Isso daqui é o que a gente precisa, então quando vocês forem criar qualquer projeto, copia isso daqui, cria um arquivo index.css, cola dentro e vai embora, já era, é só isso aqui, beleza? Nesse arquivo é só isso, a gente não vai mexer em mais nada nele, fechou? Fechou. Show! Agora é o seguinte, a gente precisa começar a criar a nossa aplicação, a gente já tem aqui a cor de fundo, tá? Eu tenho aqui o meu arquivo app, que é o meu arquivo principal. Primeira coisa que eu vou fazer nesse app, tá? Vou mudar aqui a função para arrow function, beleza? Então, ao invés de usar o formato de function normal, vou só mudar para arrow function. Aqui a gente dá um return e aqui eu vou criar uma div class name, tá? Ó, div class name. Lembrando que no React a gente precisa utilizar class name e não class, tá? Só para lembrar aí. E essa div eu vou chamar ela de todo wrapper, tá? Que é como se fosse o container principal da nossa div. Vocês vão ver que eu vou começar a utilizar os termos já em inglês, tá? Porque a ideia de código é a gente não utilizar português dentro de código, tá? Só para vocês irem acostumando. Mas assim, tem dúvida de uma palavra? Google Tradutor. Pega ela ali, joga lá e depois você cria a sua classe com o nome em inglês certinho, beleza? Com o tempo vocês vão memorizando essas palavras, cara. Isso daqui, o inglês vai fluindo ali, pelo menos na parte de tecnologia, vai fluindo com o tempo que vocês forem memorizando palavras aí que vocês vão usando no dia a dia, tá? Isso é super normal. Então, beleza. Eu tenho aqui a minha div principal, tá? E eu vou estilizar ela já aqui, ó. Por mais que ela não vai ter uma... Eu vou apagar isso aqui também, tá? Que é tudo que veio lá do projeto do React. Vou deixar limpo aqui. E aí a gente vai... Primeira coisa que eu vou fazer, na verdade, eu vou importar uma fonte. Só para dar um tchan no nome da nossa aplicação que a gente vai fazer aqui. Eu vou pegar aqui uma fonte que eu peguei lá do Google Fonts. E só vou jogar aqui, ó. O que ela está fazendo? Eu estou dizendo aqui, ó, para o CSS importar da URL
dessa URL aqui, tá? Essa fonte aqui, ó, permanente maker, tá? Então, basicamente é isso. Lá na hora que vocês quiserem uma fonte qualquer, é só pesquisar lá no Google Fontes mesmo, ele já vai te dar essa URL. E aí você consegue importar aqui pelo CSS ou importar aqui também pelo public do HTML, como a gente já fez uma vez, tá? Aproveitando que eu estou aqui no HTML, só vou alterar o título da nossa aplicação. Vou colocar aqui lista de tarefas, tá? Só para aparecer aqui em cima o título, beleza? A única coisa que eu vou mexer aqui. E aqui, beleza, eu já tenho a fonte sendo importada no meu CSS, tá? Esse CSS aqui é o meu do meu arquivo app. E aí eu vou começar a criar aqui o meu to-do wrapper, tá? Eu vou pegar aqui, vou copiar a minha classe, vou criar ela aqui, ó. Abrir e fechar chaves, normal, isso aí eu acho que vocês já estão acostumados. E aí o que eu quero para isso aqui? Eu quero que ele tenha um display flex, tá? E eu quero também que o flex direction dele seja em colunas, tá? Como eu já falei, na web, quando você usa display flex, por padrão, os alinhamentos dos objetos eles são feitos sempre em linha, tá? Um do lado do outro, beleza? Por padrão. Então, para eu conseguir mudar isso, eu preciso colocar um flex direction column aqui, tá? Ó, column. E aí, os meus objetos eles vão ser alinhados de cima para baixo, tá? Um abaixo do outro, beleza? Eu quero também que tenha um margem 0 alto, tá? Eu vou explicar para vocês por quê. Basicamente, quando eu tiver um conteúdo aqui, que a gente vai ter daqui a pouco, se eu não coloco margem 0 alto, ele vai manter meu conteúdo alinhado à esquerda, tá? Quando eu coloco margem 0 alto, eu estou dizendo que eu quero que ele tenha margem 0 de cima para baixo, porém ele seja automático da esquerda para a direita. Então ele vai alinhar o meu conteúdo todo no centro da minha página, beleza? A gente vai ver isso funcionando daqui a pouco. E aqui eu quero ter um máximo width de 460, acho que fica bom. 460 pixels, tá? Que é o tamanho máximo que eu quero que o meu conteúdo central tenha, beleza? Ele não vai passar disso daqui, tá? E eu vou querer também um padding aqui, ó, de 4 rem, tá? Ó, pra vocês verem, eu já estou usando 4 rem aqui, ó, nesse caso do padding, tá? Porque o padding também vai ser adaptável, beleza? Então 4 rem equivale a 40 pixels, tá? Então 4 rem e isso daqui é de cima para baixo, beleza? De cima para baixo 4 rem e da esquerda para a direita 2 rem. Ou seja, 40 pixels de cima para baixo e 20 pixels da esquerda para a direita. Beleza? Isso daqui é o meu container principal do to-do list. Vocês veem que não teve modificação, não teve nada no layout, porque isso daqui não está alterando o layout, ele está alterando o container em si. Agora a gente vai fazer aqui dentro do app o primeiro conteúdo que vai mostrar aqui no layout, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou primeiro, o que eu preciso nessa aplicação? Eu preciso de um input para digitar o nome da minha tarefa e preciso de um botão para quando eu pressionar esse botão, essa tarefa ela vai ser salva em um estado e vai ser exibida na tela para o usuário, tá? Então, eu vou criar aqui um form, tá? Eu vou trabalhar com um form aqui para vocês verem. A gente já viu o form lá, só lá no HTML, tá? Dentro do meu form, eu já vou colocar aqui um H1, beleza? Que vai ser o título da minha aplicação. Então, eu vou pôr aqui, ó, to do, ou vocês podem pôr lista, ou pôr lista de tarefas, tá? Lista de tarefas, beleza? Ó, vou salvar, ó, tá aqui, ó, lista de tarefas, beleza? E aí o que eu preciso? Eu preciso de um input, né? Preciso de um input. Só que antes de fazer o input, eu vou formatar já esse lista de tarefas aqui, esse H1, tá? Eu vou criar aqui o CSS dele. Como é que eu vou fazer isso? Ó? Vou voltar aqui no meu app.css, vou chamar aqui a minha classe ToDoWrapper de novo e vou falar que eu quero estilizar o H1 que está dentro dela, tá? E esse H1 eu quero o quê? Eu quero que a cor dele seja branca, ó. Olha lá, já mudou para branca, beleza? Eu quero que o font size dele tenha 3.2 rem, né? 32 pixels, tá? Ó, aumentou ali, tá? Também eu vou querer que ele tenha um espaço, né? Aqui, ó, daqui para baixo, ele tem um espaço entre esse item e o input que vai vir aqui embaixo, tá?
Então eu vou colocar um margin bottom aqui nele, de 2 rem, beleza? Também eu quero que ele tenha um padding bottom, tá? Além do margin, ele vai afastar os conteúdos que estão abaixo dele, só que eu quero que ele tenha um padding para afastar ali o container por dentro do H1, tá? Então eu quero um padding bottom aqui também, ó. E ele vai ser de 0.5 rem, que eu quero meio... 0.5 rem, que eu quero de 5 pixels só para dar uma afastadinha na fonte mesmo, beleza? E aí eu vou criar aqui, ó, uma border bottom, tá? De 1 pixel, sólida, beleza? Sempre sólida, na cor branca, só para dar uma... Ó, só para ter uma bordinha aqui embaixo mesmo, para separar os elementos e não ficar tudo mostrando tudo junto, tá? E agora eu vou definir, galera, a fonte, tá? A fonte family lá que a gente importou, essa fonte aqui, ó. A gente importou ela, agora a gente vai utilizar, ó, fonte family. Aí eu preciso utilizar o nome da fonte, tá? É esse nome aqui, ó, permanent marker, tá? Então eu vou só digitar aqui, ó, permanent marker, ó. E no final eu vou passar um cursive nela, que é o formato dessa fonte, tá? Aqui ele não fala, mas o formato dela é esse. Ó, vou salvar. Olha como é que ficou a fonte aí. Beleza? Agora eu quero alinhar o meu texto ao centro. Ó, text align center. Meu texto vai ficar alinhado no centro da minha view, tá? Fechou? Até aqui tranquilo? Tem alguma dúvida? Alguma coisa sobre o CSS que quer relembrar? Tá tranquilo. Tranquilo? Beleza. O bom do CSS é que geralmente são as mesmas coisas que usa sempre. É tudo a mesma coisa, né? Por isso que eu falo, quanto mais projeto vocês forem fazendo no dia a dia, mais vocês vão memorizar esses códigos que a gente sempre utiliza no CSS. E daqui a pouco isso daqui fica super natural. Você vai escrevendo, vai naturalmente, vai saindo, entendeu? Uhum. É por isso Hoje, que... Fala aí. eu vi um negócio diferente que eu não tinha visto nenhum vídeo até hoje. Tava vendo lá um projeto do cara fazendo tipo um Netflix, algum negócio assim de vídeo. E sabe quando você clica lá no menu? E tem aquelas 3 barrinhas? Sim. Ele fez um código lá no CSS, que a barrinha de cima e a barrinha de baixo lá no CSS era rotate e quantos graus que ia rotacionar e aí, tipo, a do meio ia sumir e ia fazer um X. Naquelas 3 barrinhas sim. lá. Isso daí é animações com CSS. É bem legal. Mas isso é show de bola. Tem vários vídeos no YouTube, tá? Ensinando a criar, como eu falei, fazer clones de aplicações famosas, tá? Utilizando HTML, CSS e React até. Então é legal, é umas coisas legais que vocês podem fazer aí, tá? Tipo, pô, quero fazer um clone do Netflix, coloca lá, é Netflix. Eu fiz um da clone. Netflix nas férias. Você fez, né? Verdade, você falou. Uhum. Eu vou mandar print lá no grupo, que eu não cheguei a mandar. Boa. Então, isso daí é bom, cara. É assistir vídeos que o pessoal ensina a fazer clone de aplicações que vocês conheçam. É bom porque vocês vão conhecendo ainda mais ali como que as coisas funcionam, sabe? Beleza? Bom, então assim, ó, a gente já tem o nosso título aqui da nossa aplicação, tá? Separando aqui com um traço. Agora o que a gente precisa? A gente precisa de um input e um botão. E agora eu vou entrar no quesito de componente, tá, galera? A gente vai criar um componente para ser o nosso input, tá? Por que eu vou criar um componente? Porque eu poderia estar criando uma aplicação que esse input poderia estar sendo usado em vários locais. E como eu falei para vocês, um componente ele é um trecho de código que a gente consegue compartilhar dentro da nossa aplicação, tá? Então eu vou criar aqui, ó, dentro da pasta componentes, eu vou criar aqui uma nova pasta e vou chamar ela de input, beleza? E aí dentro dela eu vou criar um arquivo index.js e um arquivo styles.css, tá? Esses dois arquivinhos. Aqui no index eu vou importar aqui o React. Não é obrigatório, tá? Eu estou importando por questão de costume mesmo, mas o React não é obrigatório ser importado. E aqui eu vou importar o meu CSS, ó. Simplesmente chamando ponto barra e o nome do arquivo aqui, ó, styles.css. Beleza?
com isso agora, o que a gente vai fazer? Como sempre, tá? Um componente React sempre vai ser uma função. Então vou criar aqui uma arrow function, vou chamar ela de input, ó, igual, abre e fecha chaves, e aqui dentro sempre vai ter o método return, tá? Return vai retornar o HTML pra gente, beleza? E aí desse input eu vou criar uma div, class name, que eu vou chamar ela de input wrapper, tá? A gente sempre vai usar esse wrapper aqui quando for uma div que vai ser a pai das outras todas, tá? Como se fosse o container da nossa div, do nosso elemento. Beleza? Eu vou fechar aqui essa div. E aqui dentro eu vou chamar o meu input. Ó, input class name, tá? Aí aqui eu vou chamar de novo, ó, input wrapper input, beleza? Usando a arquitetura bem que a gente viu na aula passada, tá? Aqui eu quero que esse input ele seja do tipo text, tá? E por enquanto só isso. E aí no final das contas aqui, o que eu preciso fazer quando eu crio um componente? Eu preciso exportar ele, ó. Então eu vou dar um export, abrir e fechar chaves e vou passar o nome do meu componente aqui para dentro. E aí eu estou exportando o meu componente, tá? Agora por que eu exportei o meu componente dessa forma e não com o export default input, por exemplo? Default input. Ó, eu posso exportar dessa forma aqui, não tem problema nenhum, tá? Só que olha para vocês verem a diferença. Se eu exportar dessa forma, ó, eu vou vir aqui no meu componente principal, no meu app, e vou importar esse componente input. Ó. Vai ser assim, ó, from.components/input. Beleza? Nada demais. Ó. Ele vai funcionar normal. Se eu colocar ele aqui, ó, input, ó, ele apareceu aqui normalmente. Beleza? Eu consigo digitar normal. Só que pensa assim comigo. Ó. Se eu tiver 25 componentes aqui dentro dessa pasta, eu vou criar 25 linhas de importação aqui para trazer esses componentes, ficaria um negócio meio estranho. Olha só para vocês verem. Ó, vamos supor que eu tenho esse monte de componente. Olha como é que ia ficar de importação aqui. Fica feio, não fica? Só ia ter importação no arquivo. Pois é. Então, ó, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui de novo no meu input. Ao invés de exportar como export default, eu vou exportar aqui com abertura e fechamento de chaves e vou passar o nome do meu componente aqui para dentro. Tá? Vai dar erro lá porque eu estou importando lá. Aí aqui, ó, o que eu vou fazer? Na minha pasta componentes, eu vou criar um arquivo chamado index.js. Tá? Esse arquivo ele vai ser responsável por fazer essas exportações de todos os componentes de uma maneira que a gente consiga desestruturar e importar tudo em uma única importação lá no arquivo. Ó, para vocês verem. Aqui nesse arquivo, ó, todo componente que eu criar, todo, sem exceção, todo componente que eu criar, eu vou vir aqui no arquivo e vou fazer assim, ó, export asterisco, tá? O que eu estou dizendo com isso aqui, ó? Exporta todos from input. Exporta todos os componentes ou todas as funções que tiverem dentro dessa pasta input, tá? E aí, ó, fazendo isso aqui, olha como é que eu consigo agora importar aqui o meu componente no meu app. Eu simplesmente vou fazer isso aqui, ó. Vou abrir e fechar chaves aqui, vou apagar esse componentes, vou deixar só até componentes aqui, tá? E aqui dentro simplesmente eu faço isso, ó, input. E aí se eu tiver outro, button, header, tá? E assim por diante. Eu tenho uma única linha que vai importar todos os componentes que eu tenho criado, beleza? Simples assim, ó. Então a regra é uma só. Criou uma pasta de componente, terminou ele, vem aqui, export todos from button, export todos from header e assim por diante. Aqui sim a gente pode ter várias linhas de exportação, tá? Porque é um arquivo que só serve para isso, beleza? Então, ó, a gente já tem o input, ó, agora a gente precisa estilizar ele. Vamos lá agora, ó. Eu vou voltar aqui no meu input, ó. Eu tenho aqui o meu input wrapper. Vou copiar a minha classe, vou vir aqui, ó, ponto, wrapper, beleza? E aí, o que eu quero para isso aqui? Esse do input, basicamente, a única coisa que eu vou fazer nele aqui, eu vou deixar ele com um width de 100%. Esse wrapper aqui, só isso. Tá? Não vai mudar nada, eu só disse que o conteúdo dele vai ocupar 100% aqui da minha área visível. Tá?
Agora o input é o seguinte, input wrapper, dois underlines e input, que é o nome que eu dei aqui, ó, tá? Input, beleza? E aí eu vou estilizar de fato o meu input agora. Eu quero que esse input ele também tenha 100% do meu container, tá? Então, ó, vou salvar, ó, vocês veem que ele já pegou 100% do container aqui da área visível, beleza? Eu quero que ele tenha uma altura de 40 pixels, ó, 40, certo? E eu quero que ele tenha um border radius, né, que é aquelas bordas, os cantos arredondados aqui, ó, eu quero que seja de 10 pixels, só para não ficar um negócio meio quadradão, tá? Vai ficar um negócio mais com a borda arredondada, fica mais bonitinho. Aqui também eu vou definir que o background color dele vai ser branco mesmo. Beleza? Então aqui, ó, o hexadecimal FFF. Ele já é branco, mas eu vou definir só para não correr risco de pegar navegadores ou algum celular que tenha Dark Theme e mude ali, tá? Sem autorização. Eu quero que a cor aqui de dentro, ó, que eu estou digitando, quando eu estiver digitando, ela seja na mesma cor do fundo aqui, tá? Então eu vou aqui no meu arquivo principal, ó, eu vou copiar essa cor aqui, ó, copiar, e eu quero que esse color, a cor de dentro do input seja o mesmo azul, beleza? Além disso, eu preciso tirar, tá vendo que ele tem eu não sei se dá pra ver aí no vídeo, mas tá vendo que ele tem aqui uma borda meio como se fosse uma sombra em volta do input, tá? E quando eu clico, ó, quando eu clico nele, tá vendo que ele cria uma borda branca em volta também? Eu quero tirar tanto a borda interna e a borda quando eu clico aqui, tá? Então, como é que eu faço isso? Ó, primeiro, outline none, ó, outline none já tira a borda de quando eu clico, ó, não vai ter mais a borda, beleza? O border none, ele vai remover essa borda que estava em volta aqui, essa borda preta em volta, beleza? Ficou tudo clean agora, certo? E por último, eu preciso afastar aqui, ó, o meu cursor, ó. Tá vendo que o cursor está bem colado aqui quando eu começo a digitar, está bem colado? Eu preciso afastar isso. Aí para afastar isso eu preciso usar o padding. Então, ó, vou usar aqui 0, no caso 0 pixels, né? E aí eu quero que ele tenha 20 pixels da esquerda para a direita. Então eu vou usar aqui, ó, 2 rem. Ó, beleza? Ó, agora tá mais certinho ali, ó, fica afastado. E também eu vou aumentar a fonte. A fonte para mim tá pequena do que eu estou digitando. Então eu vou pôr aqui um font size de 1.6 rem, tá? Que é 16 pixels. Ó, já deu uma melhorada, beleza? Então assim, ó, o nosso componente input é só isso, ó. Tá vendo? Isso daqui é uma forma da gente separar a lógica da nossa aplicação em pequenos pedaços, tá? Então, ao invés de eu ter esse código inteiro aqui dentro do app, olha o que eu tenho dentro do app, ó. Somente isso, uma linha. Beleza? Então assim, ó, a nossa view principal, ela fica muito mais enxuta, muito mais fácil de dar manutenção. Por quê? Porque a gente sabe, ó, porra, eu tô com um problema no input. Eu vou sair procurando aqui os códigos do input? Não, ó, eu sei que eu estou importando um componente, ó, se eu clicar aqui, ó, segurar Ctrl e clicar em cima dele, ele me leva para o código. Ó. E aí aqui eu consigo mexer somente nesse arquivo. Beleza? Essa é a ideia de componentes, tá? Então assim, ó, o meu input é só isso. Bem simples mesmo, ó, bem simples, tá? Agora, outro componente que a gente precisa criar. A gente já consegue digitar aqui, ó, a nossa tarefa. Só que para a gente publicar essa tarefa eu preciso de um botão, né? Então eu vou criar um componente de botão também, tá? Eu estou criando esses componentes para vocês entenderem como funciona. Não precisava porque a aplicação é bem pequena, mas já estou fazendo só para vocês entenderem. Então da mesma forma, eu vou criar uma nova pasta aqui, ó, button, tá? Ó, button, dentro dela index.js, sempre é o mesmo script, vocês vão rodar sempre, tá? Styles.css, beleza? Mesma coisa, ó, import react from react, import o meu arquivo de CSS, tá? E a mesma coisa, ó, const button igual abre e fecha chaves, return, e aqui embaixo a gente dá um export, ó, button, beleza? E aqui dentro, ó, simplesmente a gente vai ter agora, dentro do nosso button, a gente também vai ter uma div, ó, div class
name. Eu vou chamar ela de button wrapper aqui também, ó, igualzinha a outra, tá? E dentro dessa div class eu vou ter o meu button de fato, ó, class name, button wrapper. Opa, essa palavra é difícil de escrever. Dois underline, button, tá? E aqui dentro eu vou receber o texto que a gente quer, tá? Eu vou colocar aqui, ó, adicionar. Vou pôr assim, salvar tarefa. Beleza? Aí a gente vai ter aqui, ó, nosso salvar tarefa, tá? Depois eu vou mostrar como é que a gente vai mudar isso aqui para trazer props aqui para dentro, tá? Mas por enquanto vamos só criando. Mas assim, ó, a nossa base de componente do botão é só isso, beleza? Por enquanto. Agora eu vou lá no CSS e vou estilizar ele. Ó. Vou pegar aqui vou criar aqui o ponto, button wrapper. A mesma forma, eu também quero que ele seja 100% esse wrapper aqui, tá? Só isso. E aí o de baixo sim, ó. O button wrapper, button, que é de fato o botão que a gente vai estilizar. E aí só para ver isso daqui sendo estilizado na hora, eu vou fazer da mesma forma aqui, ó. Vou vir aqui no meu index, ó, embaixo, export, todos, from, button, tá? E vou vir aqui no meu app e simplesmente, ó, vírgula, button, já importei o botão aqui, já importei. Vou vir embaixo do input e vou utilizar ele, ó. Ó, já apareceu aqui, ó, salvar tarefa. Beleza? Agora vamos estilizar ele, ó. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu quero que ele também tenha 100% da minha view, tá? Então, ó, 100%. Ele também vai ter uma altura de 40 pixels, tá? Ó. Eu também quero que ele tenha um border radius de 10 pixels, igual foi o input também, beleza? Eu preciso tirar o border, que é aquela borda preta que está aparecendo ali em volta. Então, é border none, ó, já sumiu, tá? Eu vou tirar, aí eu preciso afastar um pouquinho ele do input, tá vendo que ele está colado no input? Então eu vou dar um margin top aqui, ó. Margin top de, deixa eu ver, um rem, acho que fica bom. Aí, ó, 10 pixels, tá ótimo. Então margin top de 1 rem, tá? Eu quero que ele tenha uma cor, eu vou colocar aqui uma cor green. Eu vou pôr essa green mesmo, depois a gente vê. Não sei se vai ficar... Não é cor não, desculpa, é background. Quero que mude a cor do fundo dele. É background color green, tá? Como eu falei, tá? As cores no CSS, as cores primárias, você pode fazer tanto por hexadecimal, ou você pode simplesmente digitar o nome da cor em inglês, tá? Ele funciona também. Então, beleza, eu vou salvar, ó. Mudou aqui para verde. Agora a cor de dentro eu quero que seja branca, né? A cor do texto. Então eu vou colocar aqui, ó, color, FFF. Beleza? Além disso também eu quero que o font weight, né? Ou seja, o peso da fonte, ela seja bold, para ela ficar mais grossa ali a fonte. E o font size também eu quero que tenha 16 pixels, então 1.6 rem, tá? Ó, deu uma aumentada. Beleza? Esse daqui é o nosso botão. Tá pronto. Deixa eu tomar uma água aqui. Vai falando, a garganta vai secando. Alguma dúvida até aqui? Nossa, eu só não entendi porque que ali no rei você usa 40 px e não 4 rei. É porque a altura do meu elemento, ela é fixa. Ela não precisa mudar de acordo com o tamanho da tela. Entendeu? Então, quando eu for utilizar o width, que não seja em porcentagem, e o height também, que aqui eu utilizo o px, porque eu não quero que essa altura se altere. Eu quero que ela sempre mantenha a mesma altura. Beleza? Show. Deixa eu ver, acho que por enquanto é isso. Então, mais alguma dúvida até aqui, pessoal? Show de bola. Então vamos lá. Vou fechar isso aqui. Agora eu vou mostrar, eu já vou aproveitar e mostrar para vocês como é que a gente passa propriedades aqui para dentro desses dois componentes que a gente criou, tá? Porque, como eu disse, a ideia de componente é ele ser reutilizável. Então não adianta eu chegar aqui, por exemplo, no input e colocar aqui, ó, por exemplo, placeholder
o teclado. Ó, placeholder vai ser em si, digite sua tarefa, por exemplo, tá? Ó, o placeholder vai aparecer aqui, tá bonito, beleza. Mas e se eu for utilizar esse componente em outro local? Eu vou utilizar ele com esse mesmo título de placeholder? Não, né? Não tem como. Então, para isso a gente precisa passar propriedades para dentro desse componente para que ele se comporte de acordo com o que a gente quer que ele faça. Por exemplo, ó, vou apagar isso aqui. Ó. Vou apagar, a única coisa que eu vou deixar é o class name. Agora, para eu receber propriedades aqui no meu componente de input, vocês lembram que eu posso fazer isso aqui, ó, props, tá? Ou eu posso fazer isso aqui, ó, e desestruturar. Tipo, se eu fosse receber só um placeholder, ó, placeholder ou, sei lá, value, saca? Eu posso desestruturar as propriedades ou simplesmente, como aqui é um input que ele vai ser reutilizável, eu simplesmente vou chamar as props aqui, tá? E aí, fazendo isso, ó, eu teria acesso às minhas props fazendo isso aqui, ó, props.placeholder, por exemplo, tá? Só que como é um input só, é só no input que eu vou ter, eu quero passar todas as propriedades que forem enviadas para esse componente para dentro do input aqui. Para eu fazer isso, eu simplesmente faço assim, ó, abro e fecho chaves, uso o spread operator aqui, tá? Os 3 pontos, e passo as propriedades aqui para dentro. Somente isso aqui. Qualquer propriedade que eu passar para dentro do componente input, o meu input aqui ele já vai identificar todas elas e vai imputar essas propriedades nele, tá? Agora vamos ver isso na prática, ó. Eu vou voltar aqui no app, vou aqui no input. Eu quero pôr um placeholder ali, ó. Placeholder, informe sua tarefa. Vou salvar, olha lá, ó. Olha o meu placeholder lá. Beleza? Beleza. Então, simples. Toda vez que vocês forem criar um componente que ele vai ser reutilizável e que não tenha propriedades personalizadas, ou seja, que sejam as propriedades default do componente aqui, simplesmente recebe props e usa o spread operator aqui para distribuir todas as propriedades que estão aqui dentro para dentro do input. Beleza? Uhum. A mesma coisa a gente vai fazer no button. Ó. O button, ele precisa de... Só que aí o button é um pouco diferente. Por quê? Eu preciso passar o texto que eu quero renderizar dentro do botão, certo? E eu também preciso passar as propriedades que o botão precisa para funcionar. Por exemplo, o botão ele tem a propriedade chamada onClick. Aqui, ó. OnClick. Que eu já mostrei para vocês que é quando você pressiona o botão, ele executa uma função, por exemplo. Tá? Além de várias outras, tá vendo que aqui ó, ele tem várias funções. Ó. Se eu apertar Ctrl espaço, isso daqui tudo é função que tem do botão. Ó. Tudo isso aqui, ó. Beleza? E aí para eu fazer isso, eu vou agora, diferente do input, de que eu vou receber somente essas props, eu vou receber duas propriedades. Uma vai ser o título do meu botão aqui e o outro vai ser as propriedades default do meu botão. Para fazer isso, eu vou utilizar a desestruturação de objeto, que é simplesmente abrir e fechar chaves aqui dentro dos meus parênteses, tá? E aí, primeiro, eu quero receber o título. Então, ó, vou digitar aqui, ó, title, é o nome da propriedade que eu vou receber. E esse title eu vou passar aqui no lugar desse título estático que eu tinha colocado. Tá? Vai ficar assim, ó. Para vocês quem não lembra, para escrever JavaScript dentro do HTML, abre e fecha chaves no local aqui, tá? E aí passa a propriedade aqui para dentro, beleza? E aí, como segundo parâmetro, como segunda props, eu vou receber as props em si. Só que essas props aqui, ó, eu não posso receber ela dessa forma. Por quê? Porque eu estou desestruturando todas as propriedades, tá? Eu não posso receber ela assim. O que eu preciso fazer aqui, ó, quando eu for receber props junto com outras propriedades? Eu preciso usar o spread aqui também, ó. Então eu vou usar spread operator, props, e aí, para eu passar essas props para dentro do button, eu vou abrir e fechar chaves aqui e usar o spread de novo, recebendo as props. Ó, simples assim, ó, somente isso. Com isso aqui a gente já consegue passar qualquer propriedade para dentro desse componente para que ele fique customizável, tá? Vocês veem que sumiu aqui, ó, o texto do botão, porque eu não estou passando aqui ainda, ó. Agora se eu chegar aqui e passar, ó, title, que é o nome da minha propriedade, salvar tarefa. Olha lá, voltou. Beleza? Dúvidas?
Não, tá tranquilo. Show de bola. Pô, se tiver dúvida, pode perguntar, que essa parte de propriedades aqui é muito importante, tá? É uma das coisas que a gente mais utiliza no React. Beleza? Beleza. Show. Então, ó, a gente já tem aqui a cara da nossa aplicação, tá? Tem aqui o input para digitar e o botão para quando eu pressionar ele vai salvar o que a gente digitou aqui. Beleza? Agora a gente precisa renderizar a lista dos itens que a gente for inputando aqui, né? E aí para isso, o que eu vou fazer? Ó? Aqui embaixo do meu form, eu vou criar uma lista não ordenada. Lembra aqui ó, da UL, LI? Vocês lembram? Sim. Boa. Só que a diferença, tá? Eu vou criar somente o L aqui, tá? E o meu LI, eu vou criar um componente também. Por quê? Porque ele vai ser estilizado e vai ser replicado várias vezes aqui, tá? Então eu vou vir aqui, ó, de novo, ó, new folder, vou criar um componente chamado task, tá? Que é tarefa em inglês, um arquivo index.js e um arquivo styles.css. Mesma coisa de sempre, ó. O bom é que aqui repete muita coisa, então isso daqui é bom para ajudar a memorizar, tá? Import styles const task igual, abre e fecha chaves, export task e return um HTML. Beleza? Aí aqui, o que eu preciso fazer? Ó? Aqui no app eu tenho o L. O L é a base da nossa lista não ordenada, tá? Só que para cada item da lista não ordenada a gente precisa de um LI, né, que é de fato a lista. E aí aqui dentro eu simplesmente vou criar ó, LI, tá, class name, eu vou dar o nome de task wrapper, beleza? E aí dentro do class name eu vou usar o P, né, o parágrafo, a tag P, vou dar uma classe para ela também, vou chamar de task wrapper underline text, beleza? Ó, com isso a gente já tem a nossa lista, não vai mostrar nada aqui ainda. E aí agora a gente vai estilizar ela, beleza? O componente é só isso aqui, tá galera? É bem simplesinho, mas ajuda bastante aí pra gente. E aí a gente vai estilizar, ó. Primeiro, task wrapper, tá? Que é a principal. Eu quero que ela tenha um width de 100%, que ela ocupe 100% dessa área. Um height de 40 pixels, beleza? Quero que ela tenha um border radius também de 10 pixels. Um background color. Eu quero que seja tipo um F4, esse aqui, ó, que é um branco, é um cinza bem clarinho mesmo, tá? Eu quero também que ele tenha um margem 6 pixels. 6 pixels não, desculpa. 6 rem por 0, tá? Ele vai ter 6 rem de altura, alto e baixo, e 0 da esquerda para a direita, beleza? E quero também que ela seja um display flex, aqui. E o outro eu vou deixar para mostrar na hora que a gente tiver um texto aqui, só para mostrar para vocês como é que funciona. Eu vou aqui ó, no meu index, lembra, criou um componente, vem aqui e exporta ele, tá? Ó, from task, e vou importar esse componente aqui também, ó, vírgula, task, beleza? Aí aqui dentro do L eu vou passar aqui, ó, task, dessa forma. Ó, já renderizou aqui pra mim, ó, o elemento. Beleza? Agora a gente vai voltar lá no CSS. E antes eu vou só colocar um texto aqui, ó, só pra gente ver. Fazer café. Ó, apareceu o texto aqui, tá vendo? Tá bem pequeno, mas apareceu. E aí a gente vai continuar a estilização. Primeiro, eu quero que esse texto ele seja centralizado de cima para baixo. Ele está alinhado na parte de cima. Então, como eu usei o display flex aqui, ó, eu posso utilizar agora o align items center. Ó, ele vai centralizar o texto ali para mim, tá? Agora eu quero que ele afaste aqui, ó, dentro, porque ele tá junto aqui no canto. Eu vou usar um padding 0, tá? 2 rem. Beleza? 0 de cima para baixo, 2 da esquerda para a direita. Só para ele afastar ali, tranquilo? E aí dessa parte é isso. Agora a gente vai estilizar o texto dentro dela. Para estilizar o texto, ó, text wrapper, task,
text, né? Deixa eu ver como é que foi que eu coloquei. Text. Text. E aí dele eu só quero aumentar a fonte size de 1.4 rem, ou seja, 14 pixels. E quero colocar a cor dele, que vai ser a mesma cor lá desse fundo que a gente tem ali, que é o 2B2E43, tá? Essa cor aqui. Ó, tá aqui, ó, fazer café, beleza? Desse componente, a princípio é isso que a gente vai estilizar nele, tá? Agora, voltando aqui, ó, vou fechar ele aqui. Por enquanto é isso, daqui a pouco a gente vai passar props para ele também, tá? Eu vou voltar aqui, eu quero que essa UL, ela tenha uma class name também, tá? E eu vou chamar ela de todo wrapper, que é a minha divpy lá em cima, ó. Underline, tasks, tá? Tasks, onde vai ser a nossa lista de tarefas, beleza? Então vou chamar ela disso aqui. E aí eu vou vir aqui no meu app.css, tá? Agora a gente vai estilizar o app.css, beleza? E aqui embaixo, ó, eu vou chamar aqui, ó, todo wrapper tasks. E dele eu quero que ele tenha um padding top de 20 pixels, ou de 2 rem, quer dizer. E quero que ele tenha uma borda, um border top, 1 pixel solid, na cor branca. Tá? Ó, a borda, ela ficou, tá vendo que a borda ela ficou colada no botão ali, ó. Pra gente resolver isso, a gente vem aqui no CSS do botão e simplesmente, ó, aqui embaixo, ó, dá um margin bottom de 1 rem. Ó, 1 rem, tá? Aqui também ficou muito afastado. Deixa eu ver, acho que a gente não vai precisar aqui. Na verdade eu coloquei errado aqui, ó, não é 6, é 2. É 2, ó. Eu coloquei 60 pixels, era só 20. Por isso que tinha ficado muito afastado. Mas, ó, tá vendo? A nossa aplicação é essa. Tá pronta. Agora a gente só precisa fazer uns ajustes. Primeiro, o task, ele precisa receber props. Porque a gente vai passar coisas dinâmicas para ele, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa receber, a única coisa na verdade que a gente precisa receber no tasks é aqui, ó, é o texto que vai renderizar aqui dentro, certo? E aí, para receber ele, eu vou abrir chaves aqui, ó, e vou receber com o nome de task mesmo, tá? Task de tarefa. Aí aqui, ó, vou apagar esse texto, abrir e fechar chaves e simplesmente passar task aqui para dentro, ó. Vai sumir, tá? Não vai ter nada. E aí, se eu passar aqui agora, ó, task, fazer café, ele já aparece ali para mim. Dúvidas até aqui? Ô, Júlio. Oi. Eu achava que tem que usar o nome title para poder fazer isso aí. Tem que usar o quê? Desculpa. O nome title, que tu usou task agora para aparecer o nome fazer café. Não, esse nome aqui, ó, esse nome é vocês que definem, tá? Vocês podem dar um nome que quiser. Isso aqui não tem um nome fixo não, tá? Isso aqui é a gente que define. Só que o que você definir aqui, ó, você precisa usar aqui para passar, tá? Entendi. Mas poderia ser title normal, ó. Se eu mudar para title, ó, eu só preciso mudar em tudo que é lugar, ó. Title, vou salvar e vou mudar aqui para title, ó. Olha lá, é a mesma coisa. É o nome da propriedade é vocês que definem, beleza? Beleza. Show. Ó, então pronto, a nossa aplicação é essa. Agora vamos fazer isso daqui funcionar. Agora vai entrar uma questão que, se vocês tiverem dúvida, eu quero que vocês me perguntem mesmo, tá? Porque manipulação de estado é uma outra coisa que a gente utiliza em qualquer pedaço de aplicação em React, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês como a gente vai salvar os dados que o usuário imputa aqui, tá? Para exibir aqui na tela para ele, como uma lista, beleza? Uhum. Primeiro, para utilizar estado no React, a gente precisa importar aqui, ó, de dentro da biblioteca do React, tá? Um método chamado useState, beleza? useState é o método que a gente usa para criar um estado dentro do React, tá? E aí, como eu mostrei na aula passada, como é que eu crio um estado? Primeiro, o estado, ele tem que ser uma constante, tá? Uma const, sempre. Ele sempre vai ser seguido por uma abertura e fechamento de colchetes, tá?
aqui, como se fosse um array, beleza? E na sequência, igual e use state, que é o cara que a gente está importando aqui em cima, tá? E aqui dentro é o valor default, beleza? Então, nesse caso, eu vou criar um estado para quando a gente digitar aqui no input, esse valor que vai ser digitado vai ser salvo dentro desse estado. Então aqui eu vou chamar esse estado de task, tá? Como eu falei, o primeiro parâmetro de um estado é a variável aonde o valor será armazenado, tá? E o segundo parâmetro será a função que vai armazenar, que vai trocar o valor desse estado. Então aqui, ó. E normalmente a função... Danilo, volta aí. Então, normalmente a função que vai manipular o estado, a gente sempre cria ela com o mesmo nome, tá? Aqui que foi criado do estado, somente adicionando um set na frente. E vocês veem que ela fica verdinha, tá? Diferente da outra, ela fica verde. Porque ela é uma função. Se vocês repararem, tudo que é uma função ou um método dentro do React, ó, ele fica verde. Tá vendo? Tudo que é uma função ou um método fica verde. E tudo que é estado, ele vai ficar roxo, tá? Estados e variáveis normalmente fica roxo. Beleza? Dúvidas sobre estado? Por enquanto não. Beleza. E aí, como eu vou salvar o valor que vai ser digitado aqui, eu quero que esse estado ele inicie como uma string vazia. Então, simplesmente eu passo aqui uma string vazia para dentro dele. Beleza? Aí, como é que eu vou usar esse estado agora, galera? Seguinte, vocês lembram que lá no input, a gente passou aqui, está recebendo todas as props e passando elas todas para o input, certo? Quer dizer que se eu chegar aqui no meu input, por exemplo, ó, eu vou quebrar a linha aqui só para ficar melhor para ver. Se eu chegar aqui no meu input e passar o método onChange, que é o método que vai capturando o que a gente está digitando aqui, tá? Se eu passar esse método onChange, ó, ele já vai funcionar porque lá o meu input está esperando qualquer propriedade que eu passar aqui para ele, beleza? Esse método onChange aqui, ó, quando o input ele for acionado aqui com as letras que a gente está digitando, eu quero que esse método ele acione uma função que a gente vai criar agora, tá? Vocês lembram de funções? A gente vai criar uma função aqui, ó, abaixo do estado, tá? O estado ele tá ali quando a gente fala de estados e funções, o estado ele tem que sempre ficar no topo do nosso componente, tá? A gente não pode ter uma função aqui acima do nosso estado, beleza? Sempre abaixo. Então aqui, ó, abaixo do estado eu vou criar uma função, ó, const handle, vou chamar de handle. Eu já explico para vocês por quê, ó. Handle change input, tá? E aí, ó, uma arrow function, abre e fecha chaves, normal, uma função normal, tá? Quando eu chamo uma função de handle, tá? Que eu coloco esse handle aqui na frente, é só para identificar no nosso código que essa função ela está sendo acionada por uma ação do usuário, tá? Ou seja, o usuário está chegando aqui, está digitando alguma coisa para essa função ser acionada. Então, assim, esse handle a gente utiliza somente para os programadores identificar que essa função aqui ela vai ser acionada por uma ação do usuário, beleza? Não é obrigatório, tá? É só uma boa prática mesmo, para quando um outro programador pegar no seu código, ele já sabe o que essa função aqui faz. Essa função ela vai receber um parâmetro, certo? Dúvidas? De boa aí? Show. Essa função ela vai receber um parâmetro, tá? E esse parâmetro eu vou chamar ele de event. Esse nome aqui também é vocês que criam, tá? Isso aqui pode ser qualquer nome, beleza? Não se apeguem. É porque normalmente o onChange ele devolve um evento pra gente. Então, como ele é um evento, normalmente eu chamo o parâmetro dele de event mesmo, só para ficar autoexplicativo, tá? E aí, ó, o que esse evento ele vai trazer para mim? Ó? Primeiro, eu preciso capturar esse evento. Para eu capturar esse evento, eu vou criar uma constante aqui, ó, const, uma variável, tá? Vou criar uma variável, input task, vou chamar ela de input task, é igual event.target
value, tá? Esse evento aqui é o que traz o valor que foi digitado ali, tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. Opa, eu vou colocar um console.log aqui só para vocês verem. Input task. E aí, ó, para eu utilizar essa função, aqui no meu onChange, aqui embaixo, ó, o que eu vou fazer, ó? Dentro do onChange, ó, abriu e fechou chaves, abriu e fechou parênteses, tá? Eu vou criar uma arrow function. Dessa arrow function eu preciso trazer o evento, tá? Event. Vou abrir a arrow function e aqui depois dessa abertura eu executo a minha função, ó. Handle change input. Abriu e fechou parêntese para executar a função e eu vou passar esse evento aqui para dentro, ó. Event. Ó, eu tô só para não confundir vocês, esse daqui eu vou criar como e, tá? E vou passar o e aqui para dentro, ó. Beleza? Então, ó, a minha arrow function ela recebe um parâmetro que é o evento que o onChange está enviando para ela, tá? E ela vai passar esse evento para dentro da minha função que está esperando esse evento aqui, ó. Beleza? Alguma dúvida aqui? Pode perguntar, hein? Eu não entendi esse E aí. Você falou na aula passada? Ó, esse E, ó, quando a gente trabalha com métodos, esse método aqui, ó, ele é do próprio HTML, tá? Então, quando a gente trabalha com os métodos de input, de botão, onClick, onChange, esses métodos, eles devolvem pra gente um evento, tá? Esse E aqui, ó, que eu tô pegando aqui, esse E, ele vai ser o evento que esse método está enviando para mim. Esse E pode ser o nome que você quiser, pode ser event mesmo, pode ser text, pode ser o que você quiser, tá? Eu só coloquei E para abreviar o nome event mesmo, tá? E aí o que acontece, ó? Eu estou recebendo esse evento do onChange e aqui, ó, tá vendo que essa flechinha ela é autoexplicativa, ó. Eu estou enviando esse evento para dentro dessa função aqui, ó, que é a função que eu criei aqui em cima. Por isso que eu estou passando o E aqui para dentro da função. Que essa função, ó, ela está esperando um evento. E esse evento está sendo enviado para ela. Beleza? Tranquilo? É meio confuso, mas com o tempo vocês vão pegando isso aí. Pode ficar tranquilo. Aí só para vocês verem funcionando, ó. Eu vou, ó, peraí que deu, deixa eu ver o que deu aqui. Value. Ficou faltando um T aqui, ó. Target, target. Ó, eu vou digitando, ó, pra vocês verem as letras aparecendo ali, ó. Tá vendo, ó? Fazer café. Ó. Tá vendo que o evento, ó, quando eu digito, esse método ele é acionado, ele envia um evento para dentro da minha função e a minha função está recebendo esse evento, está salvando esse evento dentro de uma variável e simplesmente eu estou printando essa variável dentro do meu console aqui. Beleza? Fechou, vamos lá. Só que eu não quero ficar printando esse evento aqui, né? Eu não quero ficar printando isso, eu quero salvar isso daqui. Como é que eu faço para salvar? Ó, lembra aqui do estado que a gente criou? Como eu falei, o primeiro parâmetro é a variável onde o valor vai ser armazenado e o segundo parâmetro é a função que vai armazenar esse valor, tá? Então, para eu armazenar o valor que eu estou digitando dentro desse estado aqui, simplesmente, ó, abaixo do meu input task, eu vou criar aqui, ó, set task, abre e fecha parêntese e passo o meu input task para dentro dele, ó. Só isso. Agora, quer ver, ó, o valor ele vai ser armazenado aqui dentro dessa variável. Ó, eu vou colocar um console.log aqui fora, ó, fora da minha função, ó, e vou passar o task aqui para dentro. Ó. Agora, quando eu digitar, ó, tá vendo? A mesma coisa. Só que o valor agora ele está sendo armazenado dentro do estado, tá, do React. Entenderam? De buenas. Beleza. De boas. Um pouco complexo, porém de boa. Não, tranquilo. Isso daí a gente vai fazer muita aplicação que vai usar isso. Então uma hora vai entrar na cabeça, pode ficar tranquilo.
Aqui, ó, agora eu já estou salvando o valor que eu estou digitando, certo? E aí eu preciso passar para dentro do input o valor que foi digitado, tá? Para isso, o input do HTML ele tem uma propriedade chamada value, tá? Que é justamente o valor. Simplesmente eu passo o task para dentro desse value, tá? O task, que é onde a gente está salvando o valor digitado pelo usuário, beleza? É só por efeito de comparação, ele precisa ter esse value aqui, tá? Ó, beleza. Show! Então, o input a gente já tem. Agora a gente precisa fazer com que quando eu clicar em salvar tarefa, ele salve o valor em outro estado, que esse outro estado vai ser um array, tá? E aí a gente vai conseguir mostrar todos os itens adicionados aqui numa lista, beleza? Para isso, ó, aqui no button, eu vou chamar aqui, ó, o type, vou passar a propriedade type dele como submit, tá? Ou seja, quando o botão for pressionado, ele vai acionar o form para poder executar uma outra função que vai salvar esses valores no estado, tá? Então, vamos lá, ó. Primeiro, aqui no form, eu vou precisar chamar o método onSubmit, tá? Ou seja, quando o botão ele tá com esse type submit, quando for pressionado, ele vai acionar essa função aqui do form, para poder executar a nossa função, tá? Então, ó, a nossa função de salvar os valores no estado, a nossa lista, eu vou criar aqui embaixo, ó. Eu vou chamar ela de handle add task, tá? E aí aqui simplesmente eu preciso só passar essa função aqui para dentro do meu form, ó. Só isso, do meu onSubmit, ó. Pronto. A partir desse momento, quando eu clicar no botão, ó, vou colocar um alert aqui. Quando eu clicar no botão, ó, o alert é acionado, porque essa função aqui ela foi executada. Beleza? Ó. Fechou? Fechou. Beleza. Agora a gente vai fazer o quê? Fechou. A gente precisa criar um outro estado, tá? A gente tem aqui um estado que salva o que foi digitado pelo usuário. Só que a gente precisa criar um estado que seja um array para a gente salvar todas as tarefas que o usuário criar aqui, tá? Então a gente vai criar um novo estado aqui, ó, const, eu vou chamar ele de tasks. Deixa eu ver se não tem nada com o nome de tasks aqui, só para ele não dar conflito. Eu acho que não. Vou chamar de tasks e set tasks, tá? Vai ser igual use state e ele vai iniciar como um array vazio. Lembra aqui do arrayzinho aqui, ó? Vai iniciar como um array vazio, tá? Aí agora o que eu preciso fazer, tá? Primeira coisa quando a gente usa o onSubmit, tá, pessoal? A gente precisa aqui, ó, receber também, ó, um event, igual a gente fez aqui, tá? Porque o onSubmit ele vai devolver pra gente um evento, da mesma forma, tá? Esse evento, a gente só vai usar ele aqui, ó, simplesmente assim, ó, event.prevent, ó, prevent default, tá? Isso daqui só faz com que quando eu clicar, ó, tá vendo? Quando eu clicar no botão, ele não recarregue a página, tá? Ó. Vocês estão vendo aqui, ó, o meu navegador, ó, que ele está carregando a página quando eu clico no botão, ó. Não sei se dá para ver aí. Esse event.preventDefault, ele simplesmente faz com que quando o botão for pressionado, a página não seja carregada. Porque a ideia do React é ele ser single page application, ele não pode fazer recarga de página, tá? O React ele tem que funcionar sem recarga de página, beleza? Então, simplesmente isso daqui serve simplesmente para isso, para não deixar a página ser recarregada quando o botão for pressionado, tá? Agora aqui, o que a gente precisa fazer? Eu preciso simplesmente setar o meu estado aqui, ó, o meu set task. Como é que eu faço isso? Ó? Primeiro, set task, tá? Eu vou chamar minha função de setar o estado aqui, ó, set tasks, quer dizer. E o que eu preciso passar para dentro dela? Eu preciso primeiro, ela é um array, tá? Então eu vou precisar de dizer que ela é um array. Eu vou precisar pegar todas as tasks que estão salvas aqui dentro, tá? No início ele vai estar vazio, mas com o tempo ele vai ter tasks. Então eu vou precisar pegar todas. Para pegar todas as tasks, eu uso o spread operator, ó. Tasks, tá? Usa 3 pontos. Tasks, eu estou dizendo que eu quero pegar tudo que esteja dentro desse array e salvar dentro desse novo array aqui, tá?
Além disso, eu vou dar um vírgula e vou passar aqui também a task, que foi a última task que o usuário digitou, tá? Com isso, ele vai manter no estado as tasks antigas e vai adicionar somente uma nova task que o usuário digitou aqui. Tá? Eu vou mostrar para vocês um exemplo sem e com, tá? Vou salvar aqui, ó. E aí assim, ó, vou mostrar aqui, depois eu falo. Eu vou salvar e agora a gente vai fazer uma outra coisa aqui só para renderizar esses itens para vocês verem. Aqui no meu UL, na minha lista, eu vou simplesmente mapear o meu array aqui, ó, meu array de tasks, tá? Então eu vou abrir e fechar chaves aqui para escrever JavaScript aqui dentro, tá? Então eu vou chamar aqui, ó, tasks.map, beleza? Ó, vou chamar de item e index, tá? Lembra do index para a gente usar lá como chave primária? E aqui, ó, simplesmente eu vou abrir e fechar parêntese porque eu quero só renderizar isso daqui aqui dentro, ó. Beleza? Ó, sumiu porque não tem nenhuma task cadastrada, tá? Aqui, o que eu preciso? Toda vez que eu uso o map, como eu tenho um único item que vai ser replicado várias vezes, eu preciso usar o key, tá? A chave primária dele. E essa chave primária vai ser o meu index, tá? O index do meu array. E aqui no title, simplesmente eu vou passar aqui o meu item, tá? Que é o texto que foi digitado pelo usuário. Beleza? Não vai ter nada. Agora, se eu criar aqui uma tarefa, ó, fazer café, salvar, ó a tarefa aí, ó. Ela foi salva no meu estado de tasks, foi mapeada e foi renderizada aqui. Se eu pegar isso e criar outra, sei lá, levar o cachorro para passear. Não sei nem se está escrito errado, eu sou péssimo em português, tá? Ó, olha o que aconteceu. Vocês viram que ele substituiu a minha primeira task? Agora, vocês viram, né? Agora a explicação por quê. Porque simplesmente o que eu estou fazendo aqui, ó, eu estou salvando somente a minha task que eu estou adicionando no momento. Para eu conseguir manter as tasks anteriores, eu tenho que vir aqui, ó, usar o spread e trazer todas as tasks para cá, ó, dessa forma. Eu trago todas as tasks que já estão cadastradas e adiciono a nova task na sequência. Agora olha a diferença. Eu vou recarregar aqui, ó, fazer café, vou adicionar, vou pegar aqui, fazer compras, vou adicionar e assim por diante. Levar o cachorro a tomar banho. Ó, adicionei, ele vai adicionando uma abaixo da outra, tá? Uma outra coisa, por exemplo, se eu pegar e adicionar uma task vazia, ó, ele vai deixar, porque a gente não está tratando isso, tá? Como é que a gente trata isso? Primeiro, aqui, ó, antes de fazer o set da minha task, ó, eu vou fazer um if aqui, ó, if task, tá? E se a task existir, ou seja, se foi digitada alguma coisa ali, eu vou salvar. Se não, ele não vai salvar, mesmo que o cara aperte no botão, tá? E aí, para a gente limpar também o input, quando a gente terminar de digitar, basicamente é só chegar aqui, ó, e fazer isso aqui, ó, set task, e transformar ela numa string vazia. O set task lembra que é o que o usuário digitou no input, tá? Então, ó, agora, se eu clicar aqui em salvar, ó, nada acontece. Beleza? Porque eu estou verificando. Se eu digitar alguma coisa, fazer doces, salvei, olha lá, foi. E o input limpou, vocês viram? Caralho, que bom. Beleza? Simples, difícil, o que vocês acharam? Assim, é muita coisa. Mas dá pra desenrolar. Não, a questão é só entender estado. Se vocês conseguirem entender como funciona o estado dentro do React, vocês vão pegar isso aqui de letra. Pode confiar que vai ser muito simples depois que vocês entenderem como funciona o estado. Cara, é muito bom porque tipo, a pessoa vê só lista de tarefas, input, e salvar tarefa e não vê mais nada. E do nada, quando você vai adicionando tarefa, vai criando o negócio. Isso. Você entendeu? É muito... Aí eu tô imaginando fazer isso se fosse HTML e CSS puro.
Não, Ave Maria, isso daí era... Deus me livre. É muito, muito complexo. Entendeu? Mas aqui, ó, compras... Ah, e outra coisa, funciona com Enter também, ó. Eu posso simplesmente apertar Enter e ele vai adicionando a tarefa, ó. Tipo, limpar a casa. Ó, está escrevi errado, ó. Lavar louça. Ó, só dá Enter e ele vai adicionando, tá? Vocês sacaram? Aham. O que acharam da aplicação? É bem, eu falei, é bem simples, mas que envolve bastante conceito, tá? Então, conceito de estado, conceito de manipulação de array utilizando o map aqui, ó. Tá? Conceito de componentes, passar props entre componentes. Então, tem muita coisa aqui que a gente está vendo que serve para treinar bastante. E isso aqui ainda dá para fazer muita coisa, tá? Dá para criar um botão aqui, ó, para quando a gente clicar, a gente excluir essa tarefa. Dá para criar uma função para marcar essa tarefa como concluída, por exemplo. Tem uma série de coisas que ainda dá para fazer. Esse conceito, professor, é o mesmo que dá para usar para criar, como é que se diz? Eu acho que é o web página, quando é só um link que direciona para uma página, tipo que nem quando as empresas utilizam para fazer venda de algum curso em campanha em específico. Então, na verdade, o estado ele é tudo que a gente está usando dentro da nossa página. Se eu quiser, tipo, criar um link que redirecione para outro local, eu preciso usar isso aqui, ó, href. Aí eu vou pôr aqui, ó, https, eita, peraí, tipo amazon.com, estou escrito errado, nem sei se é Amazon, é com N, né? Doido. É isso aqui, ó. E aí, tipo, para eu não sair da minha página, né, quando eu estiver redirecionando para outra, eu uso aqui um target blank, beleza? Só para não tirar o usuário da minha página. E eu preciso só colocar o texto aqui. Ir para Amazon, por exemplo. Ó, tá aqui, ó. Tá em azulzinho pequeno, mas quando eu clicar, ó, ele redireciona lá para outra página. Não sei se é isso, Jéssica. Esse outro que tu colocou é o quê? É basicamente isso, na verdade. Aí eu lembro, por exemplo, quando um lançamento, por exemplo, vou dar um exemplo, a empresa está fazendo um lançamento de um curso. E aí é uma página só, não é o site da empresa, é uma página Sim. só que eles usam para divulgação e é ali que lança. Por exemplo, a gente te cadastrar, colocar o e-mail, sabe? Uhum. É tipo essas páginas que eles usam às vezes para fazer captação de lead, né? Ah, sim, sim. É basicamente isso mesmo. Show. Eu gostei disso aí, com essa lista de tarefas aí, ficou bem bacana. Não, e dá pra melhorar. Na próxima aula dá pra gente melhorar bastante isso daqui. Nossa, é bem louco isso, né? Porque, né, tipo, pra mim, pelo menos, né? Porque era uma coisa que, tipo assim, não entender o conceito da construção. E aí, quando tu começa a ver, tu poder entender como que é construído tudo, sabe? É muito surreal. Sim, não, depois que... É o que eu tô falando. Uma dica bem importante para vocês. Quanto mais vocês praticarem em fazer projetos, pode ser o mais simples possível. Esse projetinho aqui é muito simples, entendeu? Quanto mais vocês praticarem, mais vocês vão memorizar tudo. E aí vai chegar um momento que vocês vão estar digitando códigos aqui sem nem precisar pesquisar em lugar nenhum, porque vai fluir. O seu cérebro vai armazenando esses códigos, entendeu? E aí quando você for digitando, você vai lembrando eles. Então famoso de fazer de olho fechado, né? Então, é coisa que vocês vão fazendo com o tempo. É por isso que eu tô falando, mas é o que eu tô falando. Tem que praticar. Tipo, pega projetinho, pensa em qualquer coisa. Pode ser a ideia mais absurda possível. Vocês pensem, tenta fazer alguma coisa. Tipo, dessa questão. Cria uma paginazinha, cria um projetinho. Vai usando essas tendências de estado, tá? Ó, uma dica. Sempre que vocês forem criar um projeto novo, usa como base o projeto, qualquer outro projeto que a gente já tenha feito. Esse daqui, por exemplo, ó. Eu vou criar um outro projeto. Putz, como é que faz estado mesmo? Vou lá nesse projeto aqui, olha aqui, putz, é desse jeito que cria um estado. Aí pega e cria lá no outro. Quando for assim, vocês vão memorizando, entendeu? Top. E nas documentações também, né? Mostra lá como faz. Hã?
Nas documentações. Isso, as documentações ajudam muito, tá, pessoal? Então, tá com alguma dúvida, joga no Google. Putz, como é que é, sei lá, receber parâmetro em função no React. Meu, vai te trazer um monte de exemplo lá, entendeu? Ou como criar um estado com hooks no React, alguma coisa assim. Ele vai te trazer muitos exemplos. Eu estava trabalhando hoje pensando em tentar fazer uma calculadora, mas tipo, não uma calculadora que você digite os números, mas essas que tem tipo no celular que você tem que tocar nos números, só que seria cliques, né, no notebook, Ah, sim, no sim. computador. Que eu acho que é algo mais complexo. Eu já vi alguns vídeos das pessoas criando calculadoras, mas eles criam só 2 inputs ali que você digita e eles calculam. Ah, não, você quer fazer o tradicional mesmo, né? Com todos É, os o botões tradicional com lá. números. O design em si é fácil, tá? Um pouco complexo da calculadora é a lógica que roda por trás dela. Eu passei o dia praticamente todo pensando em como funcionava a lógica. Mas eu tenho, tá? Aqui, ó. Se você quiser dar uma olhada, vai ser meio assim pra entender, ó, mas no meu GitHub tem uma calculadora que foi feita em React Native. Só que, se você olhar é a mesma coisa do React, tá? Não tem... Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, Calculator... Ah, essa aqui, ó, Calculator RN. Essa aqui, ó. Ó, deixa eu abrir ela no VS Code aqui pra vocês verem. Ó, aqui tem tudo, ó. Eu tenho aqui, ó, basicamente essa calculadora, ela só tem 2 componentes, que um é o botão, tá? Só que aqui ele tá em React Native, então é um pouco mais diferente, tá? A questão de estilos aqui é um pouco diferente. E os componentes que utiliza também. Mas a lógica, ó, e aqui tem o display, tá? Que é basicamente mostrar o displayzinho lá com o resultado. A lógica da calculadora tá toda aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui eu tenho funções, ó. Por exemplo, a função de adicionar um dígito. Aí aqui ele faz toda a lógica para adicionar um dígito. A função de limpar a memória, ó, limpar todo para voltar ao estado original da calculadora para 0, por exemplo. A função de setar um operador, ó, né, tipo operador de multiplicação, de divisão, de subtração. E aqui eu tenho todos os botões e números, tá vendo? Os botões com os números e os operadores, mais, menos, divisão, AC para limpar a memória. Mas a lógica em si é isso aqui, tá? Achei muito massa essa parte de componente, porque você usa em qualquer outra coisa. Se fosse fazer normal aí, teria que fazer vários botões, né? Isso. Vocês estão vendo aqui? Isso aqui é React Native, ó. Só que tá vendo que é igualzinho o React, ó. Só muda alguns nomes aqui e tal, mas o React é a mesma coisa. A lógica é a mesma, tá? Por isso que eu falo, a gente terminando o React, a gente já passa pro React Native, porque vocês já vão estar com o sangue quente aí com React, e vai ser basicamente a mesma coisa, só com umas diferenças, porque a gente vai estar lidando com dispositivos móveis. Aproveitando que você tá aí no React Native, qual que é a diferença do Safe View pro View? Do que? Eu não entendi. Do Safe View pro View. Safe View? Porque tipo, eu instalei tipo o negócio remoto lá do Android. E aí no exemplo mesmo, no código inicial que você instala, ele vem lá Safe View e embaixo tem View. Não é Safe Area View? Não, Safe View. É que aquele não me dá autocomplete. É que tem o Safe Area View no React Native, que é para manipular a área de visualização ali, principalmente naqueles celulares que tem display infinito, sabe? Que tem ali o iPhone X, por exemplo, que tem um display infinito e tal. A gente precisa ter uns cuidados quando vai desenvolver para ele, porque ele tem uma safe area que precisa ser cumprida. Então o React Native já traz um componente chamado Safe Area View para isso. Mas assim, resumindo, uma view no React Native é basicamente uma div do HTML, por exemplo. É um corpo ali que a gente vai colocar para ser uma div principal para os nossos componentes filhos.
Sim. Entendeu? Aqui, ó, a view é como se fosse uma div. Vamos pensar na view como se fosse uma div. Só que o nome dela é view porque no nativo Android e iOS eles chamam view. Então é meio diferente do HTML. Ô, Júlio, Oi. essa calculadora pega para Android? Também, Android e iOS. Tem como a gente baixar se tu mandasse o APK pra gente? Tem, eu só preciso atualizar ela aqui. Mas eu crio sim. Eu baixo o projeto, crio aqui e mando pra você o APK. Beleza. Eu preciso fazer igual eu fiz com o Flappy Bird lá, que esse projeto aqui tá bem desatualizado. Aham. Mas dá pra fazer sim. Eu crio aqui e mando pra vocês. O bom do Android é isso. Para instalar só basta ter o APK, né? Sim. Mas show, galera. Show. Mas é isso, Guilherme. Se você quiser pega esse repositório meu ali, ó. Se quiser tentar pegar aquela lógica, pelo menos a lógica que tá lá, para tentar montar uma calculadora, cara. Uhum. Vai tentando se basear, vai lendo aquele código lá e vê se você consegue entender. Beleza. Isso é bom também para praticar, entendeu? Tipo, ler o código de outros desenvolvedores é uma coisa boa para entender as coisas. Tranquilo. Alguma dúvida, pessoal, sobre isso aqui? Não. Enquanto não. Não. Safe. Então, show. Acho que assim, na próxima aula a gente pode fazer isso aqui, ó. Criar um botão para excluir e um botão para finalizar a tarefa, tá? Que aí eu mostro para vocês como que exclui uma tarefa aqui do array e o botão para finalizar ela, para marcar ela como finalizada. A gente dá aquela linhazinha ou muda a cor aqui da div dela para dizer que ela está finalizada. Fechou. Beleza? Aí eu vou subir isso daqui, se vocês quiserem baixar aí depois o código para dar uma olhada e até tentar mexer em alguma coisa, modificar, fica à vontade. Show. Beleza? Mas o que vocês estão achando? Beleza. Tá curtindo aí? Sim, eu Eu gostei tô bastante. amando. Porque eu achava muito chato fazer HTML, CSS e o JavaScript separado. Não, é bem chato mesmo. Que isso aí ajuda pra caramba. Show de bola. Na próxima aula acho que eu mostro para vocês também como que a gente muda isso daqui para Styled Components, tá? Só para vocês verem a diferença, como que é um e o outro. Só que eu vou duplicar o projeto para não substituir esse, eu vou duplicar o projeto e a gente refaz o outro, que aí mantém os dois lá no GitHub para quando vocês quiserem tirar dúvidas. Perfeito. Beleza? Então fechou, pessoal. Eu vou subir isso lá para vocês. E aí na próxima aula a gente finaliza ela com as funções de excluir e de marcar como concluída a tarefa. Show. Valeu, galera. Obrigada. Tchau. Valeu, boa pessoal. noite. Boa noite, hein? Boa noite pra vocês. Até a próxima. Até. Boa noite, gente.